Boa tarde, mais uma vez, colegas vereadores, vereadoras que nos acompanham. Eu queria falar sobre alguns temas importantes, e entre eles, um deles é bastante importante, considero, porque trata-se da questão de água em Blumenau. E aí, logicamente, que tem uma situação aí, a princípio, e com coerência, vamos aqui colocar aqui, com relação à falta de água em diversas comunidades e bairros aí, e aí a justificativa é sempre aquela questão da limpeza dos reservatórios, a turbidez da água, toda essa situação aí que a gente acompanha ao longo do tempo, que investimentos iriam ser feitos ou serão feitos para que, quando isso ocorrer, se tenha menos danos ao serviço prestado e, vereador Gilson, menos dificuldades para que se ocorram esses problemas a cada vez que tem essas fortes chuvas, porque, dependente de fortes chuvas ou não, a água precisa chegar na casa da população, na casa das pessoas, porque a água é essencial, a água é vida, e a gente fica triste porque diversas cobranças chegam para a gente, com razão, inclusive, lá na nossa própria comunidade, não está chegando água em boa parte, ou quase todas as casas lá, ligações lá do Alto dos Morros, das comunidades, do loteamento do Nidite, famílias carentes, que não tem água na torneira sequer para fazer comida, para beber, para nada. E aí, quando a gente fala de falta de investimentos, a gente fala de possibilidades de se encontrar soluções, vereador Maurício. Até porque, se a gente for falar, por exemplo, lá da Grande Velha, nós temos um ribeirão que sai lá do final da Bruno Hidger, popularmente chama Rua do Gato, enfim, lá na Bruno Hidger, sai um ribeirão de lá. Temos um ribeirão que começa lá no final da Arbancrates. E temos um ribeirão que sai lá do final da Franz Miller, Ribeirão Guibim. São 3 ribeirões, vereador Tuca. E esses ribeirões se encontram ali na Velha Grande, em direção ao Ribeirão da Velha. 3 ribeirões. Não é possível ser feito uma estação de captação, de aproveitar essa água, que é muito mais barato e mais fácil de tratar, que nem se compara a água desses ribeirões que nascem lá com a situação do ribeirão do Rio Itajaí, como existe lá a situação do Garcia, como existe lá na Vila Itopava. Então, quanto tempo a gente tem batido nessa tecla? Será que não é possível se pensar num projeto de lá naquela região captar a própria água daqueles ribeirões e realmente servir aquela comunidade? Porque está chegando o verão, agora é esse problema da turbidez da água, mas já vai bater as nossas portas de novo, e aqui na Casa do Povo as reclamações de falta de água nas torneiras. E aí aquelas manifestações, aqueles protestos, todo ano a gente já está cansado disso, e a comunidade tem razão de protestar e de reclamar, porque paga para ter água na torneira, paga para ter o mínimo de dignidade, e infelizmente, e não paga pouco, está aí o reajuste agora sendo anunciado de novo, é reajuste, mas a água muitas vezes não chega. Se fala em investimentos, fizemos um reservatório novo na rua Serena e Águeda Zimmermann, lá na Caçadores, agora com esse reservatório novo vai amenizar o problema, vai resolver? Que nada. Novamente, começa o calor e começa as famílias penar por falta de água. Então, nós estamos chamando a atenção aqui, porque já muito se ouviu falar sobre o SAMAI, na imprensa, na mídia, no Ministério Público, nas manchetes de jornais, nas malas de dinheiro, e por aí vai. Muita coisa se ouviu falar. Pouco essa casa conseguiu dar de respostas para a população. Pouco se conseguiu apurar. Parece que está se apurando muita coisa ainda. Mas a gente realmente precisa de atenção para essa questão. Enquanto isso, a gente quer, no mínimo, água na casa das pessoas. Então, eu até coloquei aí no grupo, acho que dos colegas vereadores, um apelo só, dos vários que recebi hoje. Uma mãe com seus filhos, com sua família, pedindo: vereador Adriano, por favor, não tem água nem para beber, não tem para fazer comida, não tem para lavar roupa, não tem para lavar louça, não tem nada. Seca a torneira. É triste. A água é essencial. Então a gente tem que realmente, com exceção daquelas questões que, repito, com coerência, a gente tem que entender devido à situação, mas também a gente tem que cobrar investimentos. E a gente não só aponta o problema, como já tem apontado sugestões. Essa que eu fiz de tentar fazer uma estação de captação de água na Grande Velha, por exemplo, é uma delas. Por que ela não vai adiante? Por que ninguém se interessa por uma ideia dessa? 3 ribeirões nascem no bairro Velha Grande, vereador Alemão, e não dá para... E aquela comunidade não consegue entender, com 3 ribeirões só naquele bairro, viver com falta de água. Isso sem falar de ruas que nem tem rede de água ainda. Estamos fazendo um abaixo-assinado, novamente, cansei de fazer indicações. A região da Franz Miller, do Ribeirão Guibim, boa parte são quilômetros daquela rua, não tem a rede de água. E aí, porque a rua não era oficial, até o final, porque tinha que regularizar, fizemos aqui nesta casa. A rua Franz Miller foi oficializada até no Hotel Fazenda Sorriso, lá no final, no Ribeirão Guibim. A rua é placa verde e oficializada.
mas não tem a rede de água. Ainda hoje falava com algumas pessoas de Samay, pois é, tem que ver se o pessoal tem escritura. Sim, a maioria das pessoas lá tem escritura, porque são famílias tradicionais que moram lá, família Klein, família Reiter, famílias de, né, inclusive várias famílias de origem alemã que já moram lá há mais de 50, 60, 80, 100 anos lá. Né? O opa não conseguiu ver a água chegar, o avô não conseguiu, o pai está lá, o filho já está lá. Né? Gerações se passaram e não conseguiram ver a rede de água passar. E aí, água do mato, água imprópria para o consumo humano, água barrenta, água da grota, água do córrego, água do rio. Agora, água tratada, está difícil. Em 2022, nós temos uma imensidade de famílias em Blumenau que não têm acesso à água tratada. É uma Blumenau diferente daquela Alemanha sem passaporte. Uma Blumenau diferente daquela que os turistas veem na Oktoberfest. A Blumenau, de muitos cantos da nossa cidade, de muitos cantinhos, de muitos morros, vilas, periferias, é diferente do que se prega por aí. Diferente daqueles bonequinhos de neve em volta da Vila Germânica, daqueles pisca-pisca que piscam aí na cidade. A vida do povo, das periferias da nossa cidade é muito diferente. E se não tiver aqui nesta casa alguém que fale por esse povo esquecido, realmente fica difícil. Agora não basta a gente falar. Lá no terceiro andar da prefeitura, né? Lá no terceiro andar da prefeitura tem que ter alguém que escute. Alguém que talvez pegue, levante a sua bunda da cadeira e vá lá também conhecer essas realidades. Tem comunidades que as pessoas perguntam, pois é, vereador, o prefeito nunca veio para essa região aqui, alguém da prefeitura nunca apareceu aqui, a gente vê o senhor e tal, se arrebentando, se estrabuchando, tentando nos ajudar, mas não vê ninguém da prefeitura. Pois é, né? Fazendinha Aliança, de novo, repito esse nome. Será que alguém da regulação fundiária, da habitação, da assistência social conhece aquela região lá? Quantas famílias estão lá sem saneamento, sem, né, numa situação desumana? Enfim, né? Aí vou entrar em outra esfera. Mais um minuto para Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu até tinha outros assuntos para falar e não sabia que só esse assunto água ia me render todo o tempo do pronunciamento. Mas valeu a pena. Valeu a pena falar porque realmente foram inúmeras cobranças que recebi hoje. Né? E fora outras situações que eu podia aqui falar, das situações das chuvas, algumas comunidades, obviamente que algumas situações com coerência, repito de novo, né, a gente não pode desprezar a quantidade de chuva que caiu, mas também muitas comunidades estão sofrendo porque há muito tempo também estão esquecidas na questão de drenagem, de tubulação, de regularização fundiária. Morro do Arthur está naquela desgraça que está lá nos vídeos que está rolando na internet, vereador Maurício, porque não é feito um projeto de regularização, de reurbanização, para poder fazer a pavimentação e a drenagem, como também não é feito em diversos outros morros e comunidades. E aí, a cada chuva, essa desgraça, aquele sofrimento. O povo lá se arrebentando debaixo de chuva, tentando desentupir aquelas caixinhas, as bocas de lobo onde tem, tentando fazer o possível, as suas casas sendo invadidas por água, por lama, por barro. Né? E, enfim, e só aparecem lá de 4 em 4 anos prometendo, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e ninguém está fazendo nada. Obrigado.